11 horas e 48 minutos agora. Bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso FN1. Muito trabalho nessa manhã de sábado nas ruas, avenidas e também em muitas casas de Presidente Prudente. Esforços concentrados na limpeza e na reparação dos danos deixados pelo forte temporal que atingiu a cidade ontem, no fim da tarde. A repórter Cauane Barros acompanhou os trabalhos das equipes da Defesa Civil e do município nesta manhã e traz as últimas informações para a gente agora. Cauane, muito boa tarde para você. A gente já vê aí que ainda tem árvore comprometendo o tráfego de veículos na rua e tem ainda imóveis sem energia aqui na cidade? Oi, Carla, um bom dia para você, bom dia a todos. Eu e o repórter cinematográfico Rubens Ramos, nós percorremos alguns locais aqui de Prudente pela manhã e a gente se deparou com várias cenas, como essa daqui, de árvores caídas em ruas e até mesmo avenidas. Os trabalhos para retiradas, estão sendo realizados, ele está sendo realizado, mas até que tudo se normalize, muitas vias ainda permanecerão interditadas. Essa árvore aqui, fica na rua Rui Barbosa e, como vocês veem, ela acabou caindo em cima de um carro. Graças a Deus, ninguém se feriu. Em relação ao fornecimento de energia, nós encontramos também pessoas que ainda estavam sem energia na manhã deste sábado. Segundo a Energisa, a companhia responsável pelo fornecimento aqui no município, 90% dos clientes que foram afetados já tiveram a energia restabelecida. Bom, para a gente entender um pouco de tudo isso que aconteceu e as consequências disso, ontem um forte temporal rápido aqui em Presidente Prudente, mas muito intenso, causou vários estragos. Os ventos passaram de 80 km por hora e foram registrados 44 milímetros de chuva. E nossas equipes estão acompanhando desde o início da noite de ontem o temporal, também as consequências de tudo isso, e você vai ver um pouco então na reportagem do Robson Moreira com imagens de Aldilson Vieira e Marcos Tadeu. Na casa da dona Edna, na Coab, o galho da árvore que fica na calçada da rua atingiu o telhado e foi parar nos fundos da residência. Dessa vez o vento veio forte, quebrou a galha e bateu no telhado e quebrou toda a minha telha do meu telhado. E tá molhando tudo, móveis, o piso, tudo aqui. Tudo aqui, eu tô na base da bacia, da panela. Com as goteiras, vários móveis ficaram molhados. A dona Edna diz que já pediu a poda da árvore, mas nada foi feito. É uma árvore muito velha que tem na calçada, Eu venho tentando cortar ela, já pedindo à prefeitura, o auxílio da prefeitura para eu cortar ela, porque já com medo desse acontecimento. Tenho minha mãe que já é de idade, mora aqui junto, então a gente tem medo. O temporal que atingiu a região de Presidente Prudente nesta sexta-feira provocou estragos em vários pontos da cidade. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, as rajadas de vento chegaram a 64 km por hora. Neste posto de combustíveis, na Avenida 11 de Maio, estragos. Olha isso. Olha isso. No Humberto Salvador, o vento arrancou as telhas do escritório de um condomínio. Um carro que estava ao lado foi atingido. Ninguém se feriu. Mas na Vila Liberdade, uma mulher ficou ferida após o destelhamento de um barracão numa empresa de transportes, na Avenida Joaquim Constantino. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi levada ao hospital com ferimentos leves. Neste vídeo, um funcionário registra os momentos de pânico. Durante o temporal, o centro cirúrgico da Santa Casa de Prudente também ficou alagado. Alagamentos também no Parque do Povo. Na rua Donato Armelim, motoristas e pedestres se arriscavam em meio à enxurrada. Danos também na rede elétrica. Bairros inteiros ficaram no escuro. A Energisa disse que galhos, árvores, calhas e outros objetos foram lançados sobre a rede elétrica e causaram a interrupção de energia. Semáforos ficaram apagados e o trânsito complicado em ruas e avenidas. Uma olhada no regaço que o vento fez aqui na frente do Posto da Amizade, arrancou o poste.
Agora nós estamos aqui na Estrada da Amizade, entre Presidente Prudente e Álvares Machado. Por aqui a força do vento foi tão forte que, 6 postes foram derrubados. No local, funcionários da concessionária de energia trabalhavam para retirar os postes danificados. Conforme a Defesa Civil de Prudente, foram registradas mais de 60 quedas de árvores em toda a cidade, como esta de grande porte que caiu na Avenida da Saudade, perto do cemitério de Prudente. Queda de árvore também na Avenida Washington Luiz, no centro. Na Avenida Ana Jacinta, na Zona Sul, 2 árvores caíram. Uma delas em frente à unidade de saúde da Coab. Já na Zona Norte, o Jardim Cobral foi um dos bairros mais atingidos. Moradores ficaram assustados. Nunca vi um vento desse na minha vida. Várias ruas do bairro com árvores caídas, né? Casas destelhadas, muros derrubados, né? O estrago foi muito grande. Na Avenida Maria Aparecida Sesco, postes também caíram. O vento derrubou o alambrado de um comércio. Perto dali, outro susto. A ventania derrubou esta torre de transmissão de rádio. Parte da estrutura caiu em cima da casa da dona Clarice, que estava sozinha na hora do temporal. Felizmente, ninguém se feriu. Escutei a hora que veio aquele barulho enorme lá no fundo assim, aí pronto, aí começou aquela coisa assim, as minhas pernas amoleceu, aí eu fiquei ali perto da cadeira na sala, aí fiquei escorado na cadeira, perto da porta, aí escutei a hora que bateram aqui, mas não conseguia sair para atender ninguém, não conseguia sair. Um susto grande. Foi. Gente, a gente viu aí, né, os relatos também, né, de quem viveu alguma situação, de todas as consequências desse temporal. Agora, no momento, por exemplo, o pessoal da prefeitura está fazendo, então, começa a fazer a retirada dessa árvore aqui na Avenida Rui Barbosa e desde amanhã, eu e o Rubens Ramos, nós estamos acompanhando, né, uma força-tarefa que vem sendo realizada aqui na cidade para tentar colocar, né, em ordem após esse temporal. Então, vocês vão ver um pouquinho mais de como está sendo feito esse trabalho, como foi realizado na parte da manhã, agora na reportagem. Confiram. Bem em frente à casa da Kátia, na rua Bela Vista, no bairro Cidade Jardim, a gente já se depara com um dos estragos causados pelo temporal. Parte da árvore está caída sobre os fios da rede elétrica, o que gera um problema ainda maior. Desde ontem às 18 horas, né, que foi a hora que começou o temporal, assim, foi muito rápido, a gente nem percebeu que estava ventando. Quando vi já tinha caído, já a árvore caiu em cima dos fios e daí a energia cortou direto, né, e a nossa grade ficou energizada, ficou muito perigoso. De principal, eu tenho uma filha especial de 4 anos, né, e ela é muito agitada, fica no escuro, ela necessita do ventilador, do inalador para fazer inalação, que ela tem bronquite asmático. Minha mãe, idosa, 78 anos também, você sabe como que é, fica agitada também, igual uma criança, né. Sem sucesso com a retirada dos galhos ou a interdição da via, ela conta que o marido improvisou obstáculos para evitar que pedestres e até mesmo motoristas passem pelas calçadas por conta do risco. O perigo é o fio, né? Que a gente fez isso, a gente fechou isso daqui realmente para não passar, para não ter perigo de bater. E assim, se fosse para tirar esse galho, a gente já tinha pedido para alguém, um jardineiro, alguma coisa, vir retirar, mas é perigoso, porque o bombeiro falou que se ele viesse aqui, ele ia ficar olhando também, porque não pode tirar, porque não pode mexer por conta da eletricidade. Então daí a gente tentou travar mais aqui ainda a calçada, né, para poder não ficar tendo esse trânsito de moto, que foi a noite inteira, até carro, caminhonete passou por cima da outra calçada. Para atender a demanda pós-temporal, aproximadamente 300 funcionários de várias secretarias e da Defesa Civil participam de uma força-tarefa. As equipes estão espalhadas em diferentes bairros prudentinos. O retrato da força do temporal desta sexta-feira, que atingiu o Presidente Prudente, ainda é nítido em vários pontos da cidade. De acordo com o balanço da Defesa Civil, foram registradas 67 quedas de árvores, 20 quedas de fios energizados e 5 destelhamentos. Devido a essas ocorrências, essa força-tarefa deve se estender ao longo do dia. Na Avenida Washington Luiz, uma das principais de Prudente, o trânsito ficou interditado entre as ruas de Djalma Dutra e Coronel Quincas Vieira durante parte da manhã, devido a uma árvore que caiu na via.
Uma equipe foi até o local para fazer a retirada. Na Celestino Figueiredo, o trabalho ficou por conta dos funcionários da Energisa, companhia responsável pelo fornecimento de energia no município. Na Vila Formosa, na rua Dr. Walter de Faria Mota, uma árvore também levou à interrupção do trânsito. Para quem foi afetado de alguma forma pelo temporal, a expectativa é que tudo normalize o quanto antes. Dá um jeitinho da nossa energia, né? Que é o principal de tudo, né? Já estamos há mais de 12, 14 horas sem energia. É uma situação complicada, né? O pessoal espera que tudo se normalize o mais rápido possível, como a gente viu. Eu estou aqui então com o chefe de gabinete, Luiz Edson, ele vai dar mais detalhes para a gente a respeito, né, de tudo que aconteceu e também do que vem sendo feito. Luiz, um bom dia para você. Primeiramente, né, vamos em relação a esse caso, pessoas que tiveram algum tipo de dano material, como por exemplo, né, esse carro foi atingido, como que essa pessoa deve proceder, como fique, por exemplo, em relação às despesas, né, os danos que elas terão que enfrentar. Sim, bom dia a todos que nos assistem, bom dia a Carla que está aí nos estúdios. Ontem, a partir das 19 horas, nós saímos para a cidade para fazer uma avaliação de tudo que tinha ocorrido após as chuvas, tempestade, vendaval, estruturas que caíram. A respeito dessa orientação, a gente deixa bem claro que as pessoas devem perfeitamente registrar e primeiramente registrar um boletim de ocorrência, para que garanta o seu direito. Mas a gente chama a atenção para que as pessoas também não tentem fazer, sem o conhecimento técnico, a retirada de uma árvore ou erradicação de uma árvore nessas condições, até porque algumas situações oferecem risco. Mas aqui eu chego para chamar a atenção de uma situação. Nós, em Presidente Prudente, após esse vendaval, ontem tinha cerca de 98 árvores e hoje nós já constatamos mais de 200 que sofreram queda. Dessas 200, eu posso afirmar para vocês que pelo menos 70% já havia um pedido para ser erradicada. Presidente Prudente tem um número de cerca de 5.000 árvores que já deveriam ter sido erradicadas e por questões ambientais, muitas vezes a gente encontra impedimentos para fazer essa erradicação. Essa, por exemplo, é uma árvore que nem pode ser plantada mais. É uma árvore, uma categoria que danifica tanto a calçada, o passeio, a estrutura das residências. Ela está podre na sua raiz, possui cupim e isso faz com que quando sofra um vento ou uma tempestade acabe prejudicando, aumentando o número de ocorrências. Então nós temos um clamor aí, num primeiro momento, para toda a sociedade que procure orientações de como plantar uma árvore e principalmente ao Ministério Público, principalmente do Meio Ambiente, que nos apoie nessa tomada de decisão, que nos ajude, aos ambientalistas também, que nos apoie a fazer com que a gente tenha uma erradicação mais perfeita dessas árvores, para que a gente evite esse tipo de risco. As equipes, né, elas estão trabalhando desde, né, de manhã. Como ficam os trabalhos, então, no período desta tarde, né, o sábado? Tem uma previsão se tudo vai conseguir, né, ser atingido, a meta atingida ainda neste dia ou apenas amanhã? Na verdade, o que nós fizemos ontem foi um levantamento de todos os pontos de risco. Hoje nós temos mais de 100 funcionários da Prefeitura Municipal, com o apoio da Prudenco, Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, CEMOB e todas as outras secretarias estão envolvidas. Montamos uma força-tarefa para fazer frente aos casos que são mais urgentes, mais emergentes. Mas cada secretaria seguirá dentro dos trâmites da sua administração, prosseguindo com essas áreas após a gente eliminar esses maiores riscos. Ainda afirmamos, seguimos hoje durante todo o sábado, amanhã durante o domingo, para eliminar os maiores problemas e depois as secretarias seguem fazendo o seu serviço também. E em relação ao ressarcimento, né, o chefe já orientou que o pessoal deve fazer um boletim de ocorrência, mas a partir daí, como que funciona, Luiz? Para aquelas pessoas que não possuem seguro, elas devem registrar um boletim de ocorrência e verificar se aquela árvore estava em perigo de queda iminente, se oferecia risco ou não oferecia, para sofrer aí ou para acionar quem de direito. Lembrando, em casos de intempéries ou situações de catástrofe, muito vale a gente lembrar que tem que ter um seguro para ter o ressarcimento. O caso contrário sempre vai se seguir junto à justiça. E rapidamente, quais as orientações, né, para a população em caso, né, tem previsão de mais chuva, como que a população deve aí se atentar? Bom, como a gente já vem percebendo há alguns anos, a partir de alguns anos atrás,
todas as regiões que não tinham tantas chuvas com vento, não tinha vendaval, não tinha tempestade, passaram a ter. Essa estabilidade climática fez com que tudo isso ocorresse não só em regiões que já tinham esse costume, mas também na nossa região. Que as pessoas continuem se preocupando. Há ainda uma estabilidade climática na nossa região, há possibilidade de fortes chuvas, fortes ventos e que as pessoas não tentem fazer conserto nas suas estruturas, principalmente nos dias de chuva. E que se preparem. Se vê que a sua estrutura, a estrutura da sua residência ou onde está morando não oferece segurança, que procure a Secretaria de Assistência Social, que procure o Fundo de Solidariedade, que também é subordinado à Secretaria de Assistência Social, ou procure a própria Defesa Civil ou a Prefeitura Municipal através do canal 156, que estará à disposição durante todo o fim de semana para atendermos a sociedade e minimizarmos os danos. Lembrando, nós estamos fazendo tudo o que podemos, mas a sociedade também tem que fazer a sua parte. Ok, Luiz, obrigada pela sua participação. Bom, então só reforçando, né, a Prefeitura informou que o canal 156 vai permanecer, né, em funcionamento das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, neste sábado e no domingo, para atender toda a demanda. Em relação ao fornecimento de energia, a Energisa informou que os trabalhos continuam ao longo deste sábado e já eu volto então trazendo mais informações voltadas a este assunto. Carla, é com você no estúdio. Muito bem, Cauane. Daqui a pouco a gente volta a se falar, principalmente sobre a questão da energia, que oferece um grande risco, principalmente nesses tempos de previsão de mais temporais aqui na nossa região. A gente agradece a sua participação. Lembrando, inclusive, que ontem mesmo a gente trouxe aqui no FN1 uma grande reportagem com moradores de vários bairros que falavam justamente disso, da preocupação com as condições das árvores. Algumas delas visivelmente doentes, outras com galhos secos, muitas árvores que estavam com risco iminente de queda diante de uma forte ventania ou uma forte chuva. E, infelizmente, ontem mesmo, ao final do dia, foi justamente isso que aconteceu e a gente viu aí dezenas de árvores caindo e essa nova informação do chefe de gabinete, falando que muitas dessas árvores já estavam ali, olha, no radar da Secretaria de Meio Ambiente para que fossem erradicadas e, no lugar delas, fossem colocadas outras árvores adequadas para aquele espaço, que não viessem a oferecer risco depois do crescimento. Mas tudo isso esbarra numa situação burocrática, de autorização e de contato com o Ministério Público do Meio Ambiente. A gente vai entrar em contato, inclusive, na semana que vem para continuar apurando essa situação aqui na cidade, porque a previsão é de mais chuva nesse fim de semana e nos próximos dias. Vem comigo, vamos abrir a janela, ver como é que está lá fora, nesse começo de tarde de sábado. Aqui em Presidente Prudente, o céu bastante encoberto hoje, o sol até apareceu em alguns momentos, mas bastante tímido. A gente vê desde bem cedo o predomínio de nuvens. Faz 27 graus neste momento, a máxima prevista para hoje é de 32 graus. A chance de chover é para o dia todo. A previsão é de um volume pequeno relativamente, 15 milímetros. Seguimos com imagens ao vivo de Dracena, onde os termômetros marcam 31 graus. A gente vê o sol querendo aparecer por lá, mas muitas nuvens nesse começo de tarde. Nessa tarde não deve passar dos 34 em Dracena. O volume de chuva previsto é pequeno, 8 milímetros. Fechamos o giro em Presidente Epitácio, onde faz 30 graus agora. Nessa tarde, máxima de 33, 67% de chance de cair até 15 milímetros de chuva. Eu vinha falando da previsão para os próximos dias, você pode acompanhar junto comigo, dando uma olhada nesse quadro aqui. Até quinta-feira a chance de chover existe, mas os volumes maiores seguem até terça, pelo menos. Para amanhã, 20 milímetros de chuva é a previsão, tempo bem quente, abafado, máxima de 33 graus. Na segunda, mais 30 milímetros de chuva, máxima de 31 graus. Na terça, as temperaturas ficam um pouco mais amenas, mas veja só o volume previsto, 40 milímetros de chuva. Na quarta, essa situação começa a mudar um pouquinho, só 15 milímetros previstos. E na quinta-feira, 7 milímetros de chuva. O sol deve aparecer um pouco mais no decorrer do dia e esquentar mais também. A máxima fica na casa dos 34 graus. Essa é a previsão. Ainda hoje, a gente volta a falar sobre os cuidados nesses tempos de tanta chuva na região. Bom, seja bem-vindo, você que ligou a TV agora há pouco, está chegando ao FN1. A gente vai voltar a falar sobre os estragos provocados pelo temporal que atingiu o Presidente Prudente no começo da noite desta sexta-feira, finalzinho da tarde de ontem. No começo dessa edição, a gente mostrou reportagens sobre o rastro de destruição encontrado ainda pelas ruas e avenidas da cidade. A repórter Cauane Barros volta ao FN1 com um balanço para a gente e também com orientações importantes diante da previsão de mais temporais e possíveis estragos como os que foram vistos ontem e como a gente ainda vê hoje, infelizmente, em Cauane.
Isso mesmo, viu? Essa força, né, do temporal de ontem à noite, a gente ainda vê em vários pontos aqui de Presidente Prudente. Esse temporal no início da noite desta sexta-feira foi rápido, mas muito intenso. As rajadas de vento chegaram a 83 km por hora, foram registrados 44 milímetros de chuva e, claro, né, esse conjunto deixou muitas consequências que você vê então nas imagens do Adilson Vieira e também do Marcos Tadeu. Nós também tivemos contribuições, né, de vídeos de muitas pessoas aqui da cidade relatando os estragos desta chuva, né, dessa ventania também de ontem à noite. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 67 quedas de árvores. Porém, na nossa entrada mais cedo, né, eu conversei com o chefe de gabinete e pela manhã a prefeitura já tinha contabilizado 200 quedas, né, de árvores aqui na cidade. Além disso, 20 quedas de fios energizados e 5 destelhamentos. Graças a Deus, né, 2 vítimas, porém com ferimentos leves. A gente fica feliz porque não foi nada grave. Estiveram no atendimento das ocorrências desde ontem à noite o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e também várias secretarias municipais aqui de Presidente Prudente. Nós vimos que além da questão das quedas de árvores, né, destelhamentos, também tivemos problemas com o fornecimento de energia. Muitos bairros ficaram sem fornecimento de energia. Hoje pela manhã também tem alguns locais ainda sem esse fornecimento. E sobre isso, então, eu converso com o Luiz, que ele é chefe, né, gerente de operações da Energisa. Luiz, uma boa tarde para você. Primeiramente, né, quantas ocorrências vocês registraram por conta, né, desse temporal e quais as principais? Boa tarde. Imediatamente que ocorreu o vendaval, que atingiu mais de 80 km por hora, nós mobilizamos todo o nosso contingente, que passou toda a noite atendendo os estragos que foram causados por árvores que caíram sobre postes. Como pode ver aqui, são ocorrências que demandam muita energia para a recomposição, porque primeiro é necessário retirar a árvore, depois recompor o poste e depois substituir os cabos danificados. Nós já recuperamos mais de 90% da nossa rede e estamos em trabalho acelerado para atender toda a população. Em relação às equipes, né? Quantas equipes, pessoas estão na rua, né, para solucionar esse problema? Nós já mobilizamos o contingente, trouxemos equipes de outras regiões, de forma que, com segurança, para os profissionais e para a população, nós consigamos restabelecer rapidamente a energia. E qual que é o panorama, né, então, deste sábado? Alguns locais ainda sem fornecimento, né, porque vocês estão realizando este trabalho. Tem uma previsão de quando tudo vai ser restabelecido? Bom, nós temos compromisso com toda a população que nós só vamos parar as atividades a hora que o último cliente esteja restabelecido. Em relação às orientações, né, a gente sabe que nesse período tem mais, né, previsão, há uma grande chance de mais chuvas, ventos como os de ontem. Então, fala pra gente assim, um pouquinho das orientações para a população em relação a novos temporais, o que não se deve fazer em situações como a que nós estamos vendo. Bom, neste caso aqui que nós estamos vendo, os cabos que já estão ao chão já foram verificados que não têm energia. Para a população, nós recomendamos que, ao ver um cabo ao chão, que não se aproxime, não deixe crianças nem animais chegarem próximos e avise a Energisa, que nós vamos proceder com os procedimentos de segurança e de forma a resolver a situação. Ok, obrigada então pela sua participação e as suas orientações, Luiz. Bom, hoje pela manhã, até amanhã deste sábado, a Defesa Civil tinha um cronograma com 10 pontos, né, aqui na cidade para seguir, para poder conseguir fazer a limpeza, né, de árvores caídas e os demais danos causados por este temporal. Nós estivemos acompanhando, né, os trabalhos e nos deparamos realmente com toda essa situação. Locais ainda sem energia, como a gente viu, muitas árvores interrompendo, né, a passagem, o trânsito, mas a gente reforça que tem uma força-tarefa sendo realizada
retomada para que tudo seja restabelecido o mais rápido possível. E tem previsão de chuva, viu? Segundo o IMET, ainda há previsão de pancadas de chuvas para este final de semana. E até terça-feira, a previsão é que o acumulado seja de 100 milímetros de chuva. A principal orientação, então, para toda a população, segundo a Prefeitura, é não se aproximar, claro, né, dos cabos partidos nas ruas e também nas calçadas, não tentar atravessar pontos alagados, né? Nós sabemos que tem alguns pontos aqui na cidade que, quando chovem com maior intensidade, acabam, né, ficando alagado. Ter muita atenção a isso para que não haja nenhum risco, né, Carla? Porque o que a gente mais quer é que não aconteça nada de grave, danos materiais dá para consertar, dá para recuperar. Agora, a questão física, a integridade física é o principal, né, Carla? Como você disse, né, Cauane? Felizmente, as autoridades registraram apenas 2 vítimas com ferimentos leves, nada de maior gravidade. É assim que a gente espera. Obrigada pelas suas informações, Cauane Barros, que fez um giro por Prudente na manhã desse sábado, junto com o Rubens Ramos, para mostrar os impactos dessa ventania forte. Foi mais vento forte do que chuva. Chuva foram cerca de 40 milímetros, é um grande volume, mas todos esses estragos causados, logicamente, pelo vento, que foi muito intenso. 12h44, a gente volta para te contar que o temporal ontem atingiu também Sandovalina. A notícia está em destaque no G1 Prudente e região, e a gente mostra a consequência disso para o município, que está comemorando nesse fim de semana o aniversário. Por motivo de segurança, Sandovalina Rodeio Show foi cancelado, com a programação prevista para a noite desta sexta, depois desse temporal. Show da dupla sertaneja Diego e Vitor Hugo acabou, portanto, cancelado, mas a programação para hoje está mantida lá em Sandovalina. Estão agendados os seguintes shows para o fim de semana. Hoje, Lauana Prado e Felipe Rodrigo, e amanhã a festa termina com o show do João Carreiro.